Mano, vou contar a cena mais patética que já vivi na escola. Juro, ontem eu tava lá de boa no fundo da sala, tentando sobreviver. Quando do nada, a criatura mais sem noção da turma resolve abrir a boca e soltar. Aff, véi, ninguém me entende em Xique-Xique, Bahia. Mano, eu quase rolei no chão de tanto rir, mas não de graça, de vergonha alheia. Sabe quando a pessoa solta uma frase achando que é o auge do humor? Tipo, essa vai fazer a sala inteira desmaiar de rir? Pois é. O silêncio mortal que ficou na sala parecia até velório. Só que o problema é que a menina não percebeu, né? Ela achou que arrasou. Aí, do nada, ela repete, ninguém me entende em Xique-Xique, Bahia agora mais alto, tipo querendo dar entonação cômica. E eu lá no fundo da sala, me contorcendo pra não gargalhar. Juro que se eu abrisse a boca, eu ia mijar nas calças. As amigas dela, tadinhas, sorriram aquele sorrisinho de pena, tipo, ai amiga, você é tão criativa. Mas dava pra ver que era aquele sorriso que a alma já morreu. Só o corpo está presente. Uma delas até deu uma batidinha na mesa, mas parecia que tava batendo ponto no trabalho, sabe? Zero energia. E, mano, a guria insistiu, repetiu de partido novo. Ai, gente, ninguém me entende em Xique-Xique, Bahia. Só que a cara das amigas dela parecia pedido de socorro, eu juro. Eu fiquei pensando, mano, alguém precisa avisar que isso não é engraçado, é tortura psicológica. Pra piorar, a professora parou a aula, olhou com cara de enterro e perguntou, mas o que é Xique-Xique, gente? E a menina, toda orgulhosa, responde, professora, é só uma cidade, mas é engraçado, né? Mano, eu simplesmente caí na gargalhada e abaixei a cabeça rápido pra ninguém ver que eu tava rindo. Mas mesmo assim, algumas pessoas perceberam. E minha amiga do meu lado fingiu que eu tava chorando e começou a se lamentar junto comigo falando que eu tava chorando. Ela começou a rir também. Então ela baixou a cabeça e fingiu que estava chorando. A professora se ligou e mandou a gente sentar separada uma da outra, mas mesmo assim a gente não parava de rir. A sala inteira em silêncio. Silêncio, se tivesse grilo na sala, dava para ouvir até o CPF do bicho. Eu já estava ficando vermelha de tanto rir escondida. Uma hora precisei tossir para disfarçar. Mas aí parecia que eu estava engasgada com cuspe, então ficou pior ainda. A galera olhava para mim tipo, essa menina tá passando mal ou tá rindo? Foi aí que eu não aguentei e comecei a rir de verdade. E do outro lado da sala, eu e minha amiga começamos a sincronizar a risada. E a professora expulsou a gente da sala. Resumo, a menina forçando o meme 3 vezes, as amigas quase se jogando pela janela de vergonha e eu lá atrás, chorando junto com minha amiga de tanto rir da falta de graça. Oi, se preparem porque a fofoca tá pesada hoje. Tem 2 garotas na minha escola, uma se chama Carol e a outra se chama Ashley. Detalhe, a Ashley é a melhor amiga dela, tipo best friend mesmo. Enfim, aí a Carol tava namorando um garoto da sala dela. Só que tem um porém, esse garoto era desejada por todas as garotas, tipo aquele garoto lindo mesmo. E por causa disso, começaram a dar em cima dele sabendo que ele namorava a Carol. Mas um dos fatos da Carol amar, ele é porque ele era carinhoso, era um homem perfeito e ele também era fiel, o que fazia com que ele não aceitasse nenhuma garota. Só que um dia uma certa pessoa começou a dar em cima dele. E um dia ele falou pra Carol que ia pro trabalho, só que tem um porém. Como eu já disse, eles nem trabalhavam, era escola mesmo. Mas do jeito que ela era boba, ela deixou ele ir porque ela pensou que era trabalho de escola. E aí ele foi e passa, mas ele acabou chegando muito tarde, sendo que as aulas acabavam tipo umas 5 horas da tarde. Ele tinha voltado 7 da tarde com o cabelo bagunçado e um cheiro de pinga que até o vizinho conseguiu sentir. E aí eles acabaram tendo uma briga, mas obviamente não de término, só que um dia ela pediu para a professora para ela ir no banheiro. Normalmente, quando ela chegou lá, ela viu ele com uma garota se beijando no banheiro. Detalhe, no banheiro feminino. Adivinha quem é essa garota? Sim, a própria Ashley. A Carol surtou e parecia uma fera que tinha saído direto do inferno. Foi puxão de cabelo pra lá e pra cá enquanto elas se chutavam no banheiro, até que a coordenadora e a diretora chegaram e ela explicou a situação e no final os 3 acabaram, devendo uma advertência por obvia às nações por briga da escola, agressão física e equeti. Mas não acaba por aí, porque depois dele a Carol terminarem a Ashley ainda debochou, falando que ele, na verdade, não era nada que ela pensava, só provocando ainda mais Carol. E aí, a Carol ficou pé da vida e ficou de TPM o dia todo, nem para emprestar uma borracha. Emprestava até que ela começou a descontar. Essa raiva em todo mundo, inclusive o detalhe a minha. Turma era mais barraqueira, encrenqueira e a pior turma da escola, e ela decidiu mexer justo com a gente. Que a gente não deixou barato, ela começou mexendo com a mesquetinha. Da turma Gabriela, ela era calma, tímida e gentil. Então elas mexeram com ela, coitada. Mas a minha turma não deixou barato. E para defender nossa colega, a gente se meteu.
Parte 2 talvez saia ainda hoje. Por que ninguém fala daquelas meninas que fazem de tudo pra te rebaixar? Gente, sério, ninguém merece uma praga dessas. Gente, simplesmente você está vivendo normalmente e elas do nada falam: nossa, como seu cabelo tá seco, né? Ou então falam de um acontecimento vergonhoso seu e ainda por cima aumentam a história. E elas falam essas coisas sempre que você está na frente de um garoto que você tá afim. Ou antes de sair pra algum lugar só pra te deixar insegura. Então, vamos estar se tocando. E se afastando de pessoas assim. Porque elas não têm brilho. E querem tentar apagar o nosso. Aí elas não conseguem e ficam se mordendo de raiva. E gente, se elas rebaixam você na frente de outros, rebaixa também sua songamonga. Vamos estar falando, né? Você tem que humilhar de volta mesmo. Se ela falar de você, fala do pai que ela não tem. E o que eu digo seja 1000 vezes pior. Se ela falar do seu corpo, fala do dela. Se ela falar do seu cabelo, fale do dela também. Enfim, rebata. E melhor ainda, se afaste de pessoas assim. Então, amiga, vamos estar acordando na vida porque você é muito melhor que essas bostas aí que ficam tentando tirar o seu brilho. Nós somos demais pra elas. Elas se sentem ofuscadas quando você tá perto. Até porque elas não têm brilho, como eu disse. Enfim, se você é esse tipo de merda que eu falei no vídeo, vai lavar uma louça, garota, sei lá, vai arrumar o que fazer. Enfim, é isso, beijos. Na minha escola tem briga direto. Um certo dia teve uma briga no banheiro na escola, mas eu estava dentro de umas das cabines tentando trocar o meu absorvente. E, gente, foi terrível. Eu fui no banheiro sem imaginar a merda que tava pra acontecer. E, gente, simplesmente do nada já entraram 2 meninas que estavam discutindo. E, gente, pelo que eu ouvi, a briga não era por macho ou algo assim. Elas estavam brigando porque uma delas tinha sido racista com a outra. E, gente, eu conheço a menina que foi racista, ela vive em confusão. E, gente, aquela menina é insuportável mesmo. Tem noção de nada. E o nome dela é Nicole. A gente, um detalhe. Essa Nicole tem um irmão, e ele já pediu pra ficar comigo. E eu não sabia que eles eram irmãos. Que horror. Se vocês quiserem, eu trago essa história aqui. Voltando, gente. Aí a menina agarrou no cabelo da Nicole e começou a atacar a cabeça dela no negócio que saía sabão. Até eu não tava nem aí, tava trocando meu absorvente de boas. A gente, um detalhe, é que eu tinha ido no banheiro de deficiente, porque os outros estavam cheios. E, gente, esse banheiro a porta não tranca. E a menina tava segurando o cabelo da Nicole. E aí ela começou a atacar a cabeça dela na porta da cabine que eu estava... Gente, puta que pariu, nunca foi tão difícil trocar um absorvente na minha vida. E aí, gente, eu comecei a segurar a porta com a minha bunda. Mas não tava adiantando. Véi, a porta tava quase abrindo com eu me trocando lá, véi. E, gente, tava entrando um monte de gente pra ver a briga. E tinha até meninos entrando pra ver. Tipo, gente, tinha meninos entrando no banheiro das meninas, tá ligado? E, gente, mas aí a Nicole começou a falar merda. E a outra menina até parou de bater nela na hora. A Nicole disse: sua preta, você tá com inveja de mim porque eu sou branca. Eu tenho cabelo liso. E os meus olhos são azuis. E eu sou de uma família de classe média. E outra coisa, eu sou magra. E, gente, as pessoas começaram a gritar para a menina dizendo: vai chorar. E, gente, eu não sei se ela chorou porque eu só tava escutando a briga. Mas aí, gente, ela derrubou a menina no chão e começou a socar a cara dela. Aí ela disse: agora você vai ficar roxa. E, gente, aí eu já tinha me trocado. E aí eu saí do banheiro, né? E a briga rolando. E, gente, eu nem fiquei pra assistir porque já vi que ia dar merda. E, gente, bem na hora que eu saí, a diretora chegou e mandou todo mundo que tava no banheiro pra diretoria. E até quem tava mijando, porque tinha mais 2 meninas que estavam mijando. Enfim, ainda bem que eu saí rápido. Depois eu não sei o que aconteceu na diretoria. Enfim, é isso, beijos. Mano, porque ninguém fala daquelas meninas Maria Hashi? Você que não sabe quem são essas demônias. Elas são simplesmente aquelas meninas que não podem ver um asiático. Ou às vezes não é nem um asiático, é só alguém que tem olho puxado. E já andei com uma rapariga assim. Só que, gente, nós estávamos no Brás. E lá é o lugar onde mais tem pessoas asiáticas. Eu não sei onde eu tava com a cabeça de sair com uma Maria Hashi. E ainda mais no Brás. Eu realmente tava pedindo pra passar vergonha. Gente, toda hora que ela via um asiático, ela pegava a merda do celular pra tirar foto deles. E ela nem sequer disfarçava. Quando a gente ia em alguma loja e o atendente era asiático, ela ficava dando em cima deles, achando que tava arrasando. Se você acha isso vergonhoso, calma que agora vai ficar pior. Gente, ela viu um menino andando na rua de cabelo azul e liso escorrido. E ele tava de moletom com um fone. E, gente, bem nessa hora eu tava brigando com ela pelo jeito que ela tava agindo. E aí aquela demônia gritou bem alto: ei, Jungkook do BTS, casa comigo por favor, você de cabelo azul. E, gente, eu achei que ele não ia escutar porque tava de fone, mas aquela desgramada gritou tão alto. E, gente, ele tirou o fone e começou a olhar na nossa direção. E pra piorar tudo, aquela sem mãe apontou o dedo pra mim e gritou: ei, menino, foi ela que gritou que queria casar com você só porque você parece o Jungkook do BTS. Gente, aquele moleque simplesmente era maluco. Ele começou a gritar do outro lado da rua pra mim. Ele disse: você é muito xenofóbica. Só porque eu tenho o olho puxado não significa que eu sou esse tal de Jungkook. Eu quero mais é que você se foda. Enfim, gente, ela foi super desnecessária. Ela só fez eu passar essa vergonha porque eu estava avisando a ela que ela estava passando vergonha. Enfim, amiga, pra avisar, não faltou. É isso, beijos.
medo e tava funcionando pra caralho, mas eu não ia falar a verdade nem fudendo. Ela disse que um monte de gente já sabia que eu era a ADM da página e que eu ia conhecer a família dela, que já sabia que era eu. Eu tava num cagaço desgramado. Meus dias de glória estavam chegando ao fim. Tava tão nervosa que fui lá e privei a conta. Parabéns, sua anta desgraçada. Deixa mais óbvio que era você na conta. Então ela me convidou pra conversar lá na escola pra esclarecer isso. E eu aceitei. Até porque quem não deve, não teme. E porra, eu ia apanhar pra caralho, ia me fuder. Imagina se minha mãe descobrisse que eu tava criando página de fofoca. Ia levar uma chinelada na fuça tão forte que ia parar em Júpiter, voltar e parar em outra galáxia. No outro dia, quando eu cheguei na escola, tava tudo até tranquilo. Nem vi a cracuda que tinha me mandado mensagem. Mas meu cu tava trancadíssimo desde ontem à noite. Não consegui nem cagar. Meu intestino foi pra puta que pariu. No recreio que tudo desandou. Aquela cracuda torta manca apareceu. E ela não tava sozinha. Minhas amigas não entenderam porra nenhuma. E eu fui. Sozinha, porque aquelas piranhas eram cagonas igual eu. A menina só pegou o celular com suas mãozinhas de Demogorgon e me mostrou meus dados, meu e-mail e a minha conta principal do Insta. Porra, aquela cracuda mexia no celular muito feio pra caralho, as mãos tudo torta, e a postura pior que a da Taylor Swift. Tava parecendo até a irmã Hong com aquela cara mais branca que bunda de velho e toda craquelada. Puro reboco. Ela disse que puxou os dados da conta de fofoca e apareceu meus dados tudo ali, e-mail e outra conta logada. No caso, a minha principal. Que jumeta da porra, não serve nem pra criar uma página de fofoca, caralho. Eu neguei tudo mesmo com todas as provas ali. Disse que nem ia conseguir fazer fofoca do povo sendo que eu entrei naquele ano na escola e inventei uma mentira muito bem elaborada em um segundo. Disse que fui ameaçada por ex-alunos de outra escola. Eles me fizeram colocar meu e-mail na conta se não iriam me bater e me matar. E eu, inocente e medrosa, aceitei. Mas disse que não era eu postando, só tinha colocado meus dados. A cracuda não acreditou de cara. Óbvio. Que mentira mais bosta. Quem acreditaria nessa porra? Mas aceitou o que eu disse e ficou com pena. Deve ter pensado, que menina burra do caralho. E eu expliquei pras minhas amigas o que tinha acontecido. Mas pelo menos nessa hora fui mais inteligente e disse a mesma coisa que eu disse pra cracuda que parecia o projeto Abigail. Elas ficaram chocadas. E com dó de mim. Quando eu cheguei em casa, ela veio me mandar mensagem pedindo desculpas por ter passado medo em mim e que eu fiz bem e contar a verdade. Ah sim, aquela noiadinha. Nem sabia os malefícios que eu cometi, os fatos que eu omiti. Bom, eu não apanhei, não me fudi. Mas todo mundo já tava sabendo, do que tinha acontecido e que era eu na conta. Mas isso não chegou na coordenação, e eu saí como vítima. Finalmente consegui cagar. Mas depois de um tempo, eu descobri que aquela cracuda da porra não tem nem família criminosa. Caralho nenhum. Nem pai e tio bandido ela tinha. Pois tinha um era morrido. No máximo um irmão noiado, igual ela.